Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai aprender como realizar aí o cálculo da integral de convolução e a gente vai utilizar aí o método gráfico. Após lecionar essa disciplina de sinais e sistemas por muitos anos, eu notei que o método gráfico é o método mais efetivo para que fique fácil de entender quais são os limites de integração da integral de convolução, que na minha opinião é uma das partes aí em que o pessoal tem mais dificuldade, certo? Então vamos lá e vamos tentar acompanhar o passo a passo do processo de cálculo. Bom, primeiramente, a integral de convolução, né? Vamos pegar aqui y de t, ela é dada por essa integral, que é a integral de menos infinito até infinito de x de tal, h de t menos tal, de tal, certo? O que corresponde à seguinte operação, né? Y de t é igual a x de t. A gente tem aqui o asterisco, que é o símbolo da convolução, h de t, certo? Até o momento, nada de novo. Vamos primeiro pegar um exemplo. Vamos calcular aqui a integral de convolução. Eu quero saber qual o valor de y de t, que é dado pela convolução de x de t com h de t, sendo que x de t é essa função aqui, ó, é elevado a menos at u de t, que é o degrau unitário, e h de t, ele é igual a u de t, que é o degrau unitário, certo? Então vamos resolver a convolução dessas duas funções. Primeiro, é bom atentar, né? É bom ter sempre em mente uma propriedade da convolução, que é o seguinte: a convolução de x de t com h de t, ela é igual à convolução de h de t com x de t. Isso quer dizer que a ordem dos fatores não altera o resultado para a convolução, certo? Isso vai ser muito importante, porque a gente vai usar essa propriedade exaustivamente. Como a integral de convolução ela é calculada em função aqui de uma variável independente chamada tal, a gente vai primeiro reescrever as nossas funções em função dessa variável independente, ou seja, a gente vai substituir o t na função por tal. Então, ó, reescrevendo a função, x de tal é igual a e elevado a menos a tal vezes u de tal, certo? E o h de tal, ele é igual ao u de tal, beleza? Então, esse é o primeiro passo, mudança da variável tempo para a variável tal, certo? Qual que é o segundo passo? Bom, pessoal, o segundo passo é desenhar o gráfico de cada função. Eu já reescrevi as funções aqui em função de tal, x de tal e h de tal, certo? Vamos começar aqui desenhando a função x de tal. O que é a função x de tal? Ela tem uma componente aqui que é uma exponencial decrescente, porque eu tenho menos a, e ela está multiplicando o degrau unitário, certo? Vamos fazer por parte aqui bem detalhadamente. O que é uma exponencial decrescente? Ela tem esse gráfico aqui, ó. À medida que o tempo aumenta, né? Aqui é minha variável tal, aqui é e elevado a menos a tal. À medida que o tempo aumenta aqui, ela vai decrescendo, certo? E o que é o meu degrau unitário, o meu u de tal? O meu u de tal, desenhando aqui, ele é literalmente, ó, um degrau com valor unitário. Aqui para baixo, ó, ele é zero. À esquerda do zero, ele é zero. À direita do zero, ele é 1, certo?
No que eu faço a multiplicação desse gráfico aqui com esse gráfico de cima, a multiplicação, qual que é o resultado? Deixa eu pegar de vermelho. O resultado vai ser só essa parte aqui, ó, da função. Por quê? Porque a parte esquerda está sendo multiplicado por zero. O meu e elevado a menos a tal vezes o u vai ser essa função em vermelho, certo? E o que vai ser o nosso h de tal? O nosso h de tal é simplesmente o degrau unitário. Então já ficou até fácil aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó, amplitude 1 e a esquerda do zero, ele é zero, beleza? Então, o segundo passo foi desenhar as funções em função aqui da nova variável tal, beleza? Agora, vamos voltar aqui para a nossa integral de convolução. Percebam que a integral, ela está fazendo a integral de x de tal, que a gente já desenhou aqui em cima, e h de t menos tal, mas a gente tem apenas o desenho de h de tal. Como que eu desenho h de t menos tal? Eu vou desenhar a função h de t menos tal através de dois processos. Primeiro, eu vou desenhar a função h de tal, que é a minha variável independente atrasada de t, e depois eu vou desenhar a minha função h e vou multiplicar internamente aqui por menos 1. Ó. Se eu multiplicar tal menos t por menos 1, é o mesmo que eu tiver h de t menos tal, certo? Então, como que eu vou desenhar a função? Deixa eu marcar de vermelho aqui. Como que eu vou desenhar a função h de t menos tal? Eu vou primeiro desenhar a função h de tal atrasada de um valor t e depois eu vou fazer a inversão dessa função. Tudo isso aqui que eu estou fazendo são transformações da variável independente. Caso vocês não tenham um domínio sobre isso, cliquem no card que vai aparecer aí em cima para que vocês entendam melhor como que funcionam essas transformações, certo? Então, para desenhar primeiro aqui, ó, h de tal menos t, eu vou pegar a minha função, que é essa função aqui, ó, e vou atrasar ela de um valor t. Então, meu gráfico vai ficar da seguinte forma. Eu vou pegar, vou marcar aqui, ó, um valor t, porque quando eu atraso, eu desloco a função para a direita. Então, essa distância aqui, né, esse deslocamento é um valor t, e eu vou desenhar aqui a função, que é o meu h, que continua sendo o degrau unitário, certo? Aqui para a esquerda ele é zero. Beleza? A amplitude dele aqui é 1. Então, eu desenhei aqui o h de tal menos t, ou seja, o h de tal atrasado de t unidades de tempo. Agora eu vou refletir esse gráfico. A reflexão dele, porque eu estou multiplicando aqui pelo valor menos, vai ficar da seguinte forma. Eu vou espelhar o gráfico da esquerda em relação ao eixo aqui, ó. A referência t, que é o nosso atraso, né? Não precisa preocupar com o sinal, porque o sinal ele está dentro aqui da variável t. E desenhando aqui, ó, nós teremos o nosso degrau refletido. Certo? Então, agora a gente desenhou a função h de t menos tal. Esse é, portanto, o terceiro passo, que consiste em desenhar o segundo termo aqui da integral de convolução. Agora nós vamos fazer
a análise gráfica propriamente dita. Nós já temos aqui o sinal x de tal desenhado e o sinal h de t menos tal desenhado. O fato de eu integrar de menos infinito a mais infinito quer dizer o seguinte: eu vou manter o meu sinal x de tal parado, estático aqui, e eu vou imaginar que a minha função h de t menos tal, ela está se movendo de menos infinito, que é o limite à esquerda do gráfico, até mais infinito, que é o limite à direita. E para cada passo que a função dá da esquerda para a direita, eu vou realizar o produto de x de tal por h de t menos tal e vou fazer a minha integral, certo? Então, olhando aqui para o gráfico, quando a minha função h de t menos tal ela está vindo lá do menos infinito, vamos até superpor aqui, ó. Está acontecendo isso, ó. A função está vindo aqui lá do menos infinito, certo? Qual que é o produto dessa função aqui nessa posição, que é h de t menos tal, vezes o meu x de tal? É eu multiplicar 1 por zero, né? Porque a função x de tal, ela vai ser zero até lá no menos infinito. Então, se eu multiplicar 1 vezes zero, o resultado vai dar sempre zero. E essa função ela vai continuar caminhando para a direita, que é a função h de t menos tal. Então, ela vai caminhar para cá, depois para cá, depois para cá. E todo esse caminhar dela para a direita, o produto é sempre 1 vezes zero. 1 vezes zero. Percebam que essa integral é sempre nula, até que essa função chega aqui, ó. No que ela chega aqui, eu estou no limite final em que o produto é 1 vezes zero. E qual que é esse valor aqui da minha função que está andando, que é a minha referência? É o valor t, certo? Então, em verde aqui, ó, toda essa área, enquanto a função está caminhando da esquerda para a direita, é 1 vezes zero, a integral de 1 vezes zero, que é sempre zero. Isso quer dizer o quê? Que para minha variável t, enquanto ela for menor ou igual a zero, ou seja, enquanto a minha variável de referência que t estiver à esquerda do zero, a minha integral vai ser sempre zero. Vamos considerar que esse resultado aqui é y de t. Então, o resultado da minha convolução é zero. Agora, o que acontece quando a função passa do zero, quando a minha referência t ali passa do zero? Eu vou ter essa situação aqui, ó. O meu degrau, ó, já está tendo uma superposição com o x de tal que está em vermelho, que não é zero, que é essa superposição aqui, ó. Então, eu tenho que fazer a integral dessa superposição. E essa função ela vai continuar caminhando para a direita. E percebam que, deixa eu fazer em preto, eu vou estar sempre pegando uma área maior da minha exponencial. Até que essa função aqui, ó, vai tender ao mais infinito. Percebam então que eu tenho dois comportamentos. Quando o meu degrau está à esquerda do zero, eu estou multiplicando sempre 1 vezes zero, a integral é zero. Quando a minha referência t aqui do meu degrau é maior do que zero, eu estou sempre, então aqui ó, quando t for maior do que zero, eu estou sempre realizando a integral da minha função em vermelho, que é o x de tal, que é e elevado a menos a tal, vezes o degrau unitário, que é 1,
d tal. Mas para cada passo da minha função, cada hora que a minha função caminha para a direita, eu estou integrando qual área? Eu estou sempre integrando, fazendo a integral de 0 a t. Então, se aqui é o t, ó, o t está sempre sendo a referência, certo? Feito isso, eu defino os meus limites. É de 0 até t. E se a minha função tiver k no infinito? Minha função h de t menos tal está k no infinito. Ela vai continuar realizando a integral de 0 até t. Por isso que eu tenho duas situações, ou seja, a análise gráfica ela te ajuda a identificar os comportamentos da integral. A gente viu que para essas duas funções aqui só existem dois comportamentos. Para t menor do que zero, vai ser sempre zero. E para t maior do que zero, que vai ser sempre a resolução dessa integral aqui. Beleza? Então a gente terminou a quarta parte, que é o quê? Fazer a análise gráfica, porque é através da análise gráfica que a gente chega nas integrais que a gente precisa resolver e para quais intervalos as integrais são válidas. E por último, a gente só tem que resolver essa integral e a gente vai fazer isso pelo método da substituição. A gente vai falar que menos a tal é igual a u, porque a gente vai ter a integral de 0 a t de e elevado a u du. A gente sabe que a integral disso é a própria exponencial, certo? A gente só precisa identificar o que é o u e o que é o du. Então, como que a gente vai fazer? Para achar o du, a gente faz que a derivada de menos a tal é igual a du, certo? Então, menos a d tal é igual a du, então, d tal é igual a du sobre menos a, porque aí eu vou substituir esse d tal aqui, ó, certo? Então, no final das contas, vai ser a integral de 0 a t de e elevado a u vezes du sobre menos a. A integral disso é menos 1 sobre a vezes a integral de 0 a t de e elevado a u du. E por último, nós temos a integral da exponencial, é a própria exponencial, é elevado a u sobre a de 0 a t. Só que o que é o u? O u ele é menos at, então é a mesma coisa que e elevado a menos a, perdão, é menos a tal, sobre a, de 0 a t. Eu fiz a substituição aqui do u pelo meu menos at. Então, eu vou pegar o limite superior, menos e elevado a menos at, menos o limite inferior, é elevado a menos a vezes zero. Tudo isso aqui dividido por a. O resultado vai ser menos e elevado a menos at, menos e elevado a zero, né? Porque a vezes zero dá zero sobre a. E o resultado vai ser menos e elevado a menos at, menos 1. E eu vou fechar, abrir e fechar o parênteses, dividido por a. Aí, ao multiplicar o sinal que está fora do parênteses pelo o que está dentro do parênteses, o resultado final vai ficar da seguinte forma. Para t menor do que zero, menor ou igual a zero, o resultado é zero. E para t maior que zero, o resultado é 1
menos E elevado a menos AT sobre A. Então, aqui a gente tem a solução final. Ou eu posso simplesmente falar que y de t é 1 menos E elevado a menos AT sobre A vezes U de t, porque o U de t, que é o degrau unitário, ele é zero à esquerda do zero. Então, ele já está representando essa parte aqui e essa parte aqui. Quando t é maior que zero, eu já estou multiplicando por 1 do degrau unitário. Ou seja, eu tenho as duas formas de apresentar a minha resposta, certo? Bom, pessoal, espero que o passo a passo tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, mandem para a gente aí nos comentários e eu vou tentar colocar mais resoluções de exercícios. Eu estou usando como referência o livro do Oppenheim, Sinais e Sistemas. E se vocês também tiverem sugestões ou exemplos que vocês queiram que eu faça, é só mandar aí que a gente vai fazer vídeos sobre novos exercícios, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e até a próxima. Grande abraço!